Seja bem-vindo você que está chegando. Se tem uma palavra que é muito importante e que poderia resumir toda a Bíblia, talvez essa palavra seria obediência. Porque tudo que está escrito para nossa instrução, está escrito para algo que Deus quer que nós venhamos praticar. Mas é Deus mesmo quem nos capacita. Agora, escute bem, quando você ouve a palavra tem o poder de te limpar. E a palavra ela tem o poder de te dar orientação e de te capacitar para fazer o que você precisa fazer. Essa oração eu quero falar com você aqui, uma palavra, nós vamos orar. Quero falar com você sobre a importância de ouvir e praticar. Sabe, existem 3 formas que Deus fala na terra. A primeira, ele fala através do verbo encarnado. Você vai ver isso lá em Hebreus, falando que nos últimos dias ele falou pelo Filho. Então ele fala através do verbo encarnado. A segunda forma que Deus fala na terra, estou colocando não necessariamente nessa ordem, né? Mas é uma boa ordem. Primeiro, Deus fala através do verbo encarnado, Jesus. Segunda forma que eu quero falar aqui com você é através da palavra escrita. Então a palavra escrita de Deus, ela traz entendimento, ela traz revelação. A terceira forma é através dos dons e ministérios, dos dons espirituais ou através do ministério pessoal que Deus coloca em homens separados e escolhidos por Deus. Então escute bem, uma coisa é doutrina bíblica. A doutrina bíblica não vai mudar, sabe? E Deus, ele tem uma forma de vida, uma forma de você viver aqui na terra. E não vai adiantar, por exemplo, você ouvir muita palavra sobre a sua conduta se você não pedir ajuda de Deus para obedecer. Agora, toda palavra que é lançada, nessa palavra ela tem um poder de fazer você praticar. Você está vendo? Quando você está ouvindo uma palavra, aquela palavra está te influenciando. Por isso que você precisa ficar bem atento ao que você ouve, ao que você também dá ouvidos, coisas diferentes. Porque Deus quer que você entenda que existe uma vontade de Deus para a humanidade, uma vontade de Deus que é geral. E existe também uma vontade específica para você, sabe? Então, quando Deus está falando através de Jesus, ele está querendo dizer, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer na terra. Então, eu já paguei o preço pelo pecado. Então agora, eu já paguei o preço da doença, o preço das enfermidades, eu já paguei o preço de todo o cativeiro, sabe? Eu já paguei o preço, agora não tem mais miséria, não. E sobretudo, agora com o que eu fiz por vocês, você pode ter um relacionamento comigo. Então, quando ele fala através de Jesus, é o poder de restaurar. Quer dizer, eu já fiz todas as coisas. Tinha um louvor que um tempo atrás, uma pessoa especial cantava, né, na igreja que eu faço parte. Ela cantava dizendo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e nossa herança. Então, Deus fala através do verbo encarnado. Significa o quê? Ele fala que ele já restaurou todas as coisas em Cristo. Agora, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida em abundância. O inimigo quer atacar hoje o quê? Trazendo falta de entendimento, criando bloqueio espiritual, bloqueio emocional. O bloqueio espiritual, ele é quando a pessoa tem até um versículo que ela é contrário ao poder do evangelho. Um versículo que é bíblico, mas ela não está aplicando sem entendimento, sem discernimento, sem sabedoria. Então isso é um bloqueio espiritual. Um bloqueio emocional é quando existem ataques até na sua emoção mesmo, que te impedem de praticar aquilo que você ouviu de Deus, aquilo que você ouviu da palavra de Deus. E então Deus fala através do verbo encarnado. O que ele fala? Eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Deus fala através da palavra escrita. O que ele fala através da palavra escrita? Ele revela a história que ele tem para a humanidade. Ele revela a história geral que ele tem para a humanidade. Na palavra escrita, ele também fala por revelação.
ele começa a aplicar aquilo para a sua vida. Isso nos leva para uma outra forma que Deus fala. 3 formas que Deus fala, nós estamos falando aqui. E a importância de ouvir e praticar. A terceira forma, então, que Deus fala é através dos dons espirituais. Os dons de revelação, os dons de revelação especial e também o ministério profético. Agora, nós somos de uma geração profética, sabe? Nós somos de uma geração que temos o privilégio de ouvir de Deus, mas mesmo assim existe sim o ministério profético, pessoas que foram chamadas especificamente para esse ministério. E a palavra escrita, Deus revela a história geral que ele tem para a humanidade. Agora, a palavra revelada é Deus revelando algo específico que ele tem para a sua vida. Você está vendo? Então, quando Deus fala através de Jesus, ele fala, eu já liberei o poder para que você traga tudo à existência na terra. Tudo o quê? Tudo que eu tenho reservado para você. Quando Deus fala através de Jesus, ele está dizendo o poder de restauração, o poder para os milagres, o poder para o extraordinário, ele já foi feito. A minha obra já foi concluída em Cristo. Isso é espiritual. Agora, no espírito tudo está pronto, na alma, vamos dizer, tudo está sendo transformado. O apóstolo Paulo falou sobre a importância da renovação da alma. Agora, no mundo físico, nem tudo vai ser restaurado nesse período de tempo que nós estamos agora. Mas é a vontade de Deus já começar a restaurar coisas aqui. Como? Quando Deus manifesta o reino dele, que é espiritual, dentro de você, ele transforma também a sua alma e transforma também a realidade ao seu redor. Você está vendo? Agora, escute bem. Tem uma vontade específica de Deus para você, que não vai apenas ser suficiente você ouvir, mas você vai ter que o quê? Praticar. Então, quando Deus falar, você fala, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a praticar. Aí Deus te dá um direcionamento de fazer algo. Você vai ter que ter ousadia de fazer, mas sempre na dependência de Deus. Sempre no seu tempo de intimidade com Deus. Ele vai liberar aquele poder, ele vai lhe dar o direcionamento e ele vai trazer de volta até oportunidades que você perdeu. Sabe? Então essa oração aqui essa palavra com você a importância de ouvir e praticar. Se Deus tem falado com você, que você está começando a compreender o poder do Evangelho, que é para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. Por exemplo, quando alguém está doente, você fala, Jesus já pagou o preço por isso. Quando alguém está com um problema de alma, você fala, opa, ele tem o poder de libertação, de libertar de também ideias erradas, libertar de todo mal. E ele também tem um plano de te fazer prosperar e de não te causar dano. Agora, a palavra escrita, Deus falando, eu tenho uma história para a humanidade. E a palavra revelada, ele te falando, eu tenho algo específico com você. Você está ouvindo? Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 7. Ok, dá para aplicar isso aqui que eu estou falando, né? Mateus capítulo 7 dá para aplicar muito bem nisso que eu estou falando com você. Porque isso está pegando de uma maneira geral, né? De uma maneira geral o que Deus tem na nossa vida. Agora, o que me chama bem a atenção é o que Jesus disse. Você precisaria ler em Mateus no capítulo 7, tira um tempo para isso. Fala sobre algo muito especial aqui. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Você está vendo? Agora, um pouco antes, Jesus fala outra coisa. Ele fala, todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ele está falando aqui de conduta, mas isso aplica para a nossa vida. Tem verdades que são aplicáveis à nossa vida, porque a nossa vida é espiritual. Escuta bem, todo aquele que, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Você está vendo? Então, eu gosto de João capítulo 15, começa dizendo nos primeiros versículos que nós já estamos limpos pela palavra que nos tem sido pregada.
Então, se você tem contato com a palavra, essa palavra ela já tem te limpado. Essa palavra já tem te direcionado por revelação, do jeito que Deus quer para você. Você entende? Agora, Jesus está falando aqui, o que vai fazer a diferença? É você ouvir e praticar. Você está ouvindo? Jesus está enfatizando aqui a importância de ouvir as minhas palavras e praticar. Porque se você ouvir e praticar, sabe o que acontece? Você vai ser o homem prudente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quando a sua vida está bem fundamentada em Jesus, não vai ter nenhum tipo de problema ou tempestade que vai fazer você desabar, que vai fazer você desanimar. Não. Você vai saber que Deus sempre tem um propósito em tudo e que mesmo se alguma coisa ali aconteceu que não era esperado para você, mas Deus ele tem uma saída. Sabe, existe a vontade perfeita de Deus e a permissível. Nós queremos sempre a perfeita. Mas às vezes, na situação de alguém, acabou acontecendo alguma coisa que não era perfeita a vontade de Deus, mas Deus ele tem uma capacidade de consertar as coisas, sabe, de transformar até que era maldição em uma bênção. Então o que ele quer? Ele quer que você continue fundamentado nele, porque ele não perdeu o controle da tua história. E versículo 26 fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem imprudente, ao homem que não é sábio, ao homem sem sabedoria, que construiu a sua casa sobre a areia. Você está vendo? E quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus traz você aqui para falar. Tudo que você tem ouvido é o momento de praticar. E também tem direções específicas que Deus vai te dar, é necessário praticar. Do que vai adiantar Deus te dar uma orientação do que fazer e você não colocar em prática? Ah, mas eu não tenho forças para fazer. Ah, eu não tenho sabedoria. Pois é, se você pedir sabedoria, Ele te dá. E se você passar tempo na presença dEle, Ele vai te fortalecer. Você está vendo? Então sempre que Deus dá uma orientação, você vai ter que dar passos de obediência, aquilo que nós chamamos de semente de obediência, que eu falei com vocês lá em Salmo 126, você vai ter que dar passos de obediência sim. Você está ouvindo? Mas é Deus que vai te dar força, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e Deus que vai te dar sabedoria. Creio que é o livro de Tiago que fala que se você pedir sabedoria para Deus, Ele te dá. Você está ouvindo? Coloca aí seu pedido de oração, nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar juntos agora, e eu estou crendo em algo especial de Deus para a sua vida. Sabe, o conhecimento liberta. Jesus falou, a Bíblia diz lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você pode ouvir tudo, mas retenha o que é bom e coloque diante de Deus tudo que você ouve. Você está vendo? Coloque diante de Deus tudo que você ouve, porque Deus ele vai te dar o discernimento correto. Você pode dizer amém? Hoje nós tivemos nosso segundo dia do milagre urgente. Hoje eu falei: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós falamos sobre prosperidade de uma maneira especial. Eu creio que vai te abençoar. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Eu creio que vai ser bom aí para você, né? Então pega aqui esse nosso encontro aí que foi especial, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora. Nós te agradecemos pela justificação dos nossos pecados. A tua palavra disse: se por causa da morte de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque nós podemos reinar em vida. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor nos direciona, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos dá sabedoria, porque o Senhor nos dá a orientação, o direcionamento certo, que é a sua vontade para nós. O Senhor tem um plano de paz e não de mal para nós. Pai, eu peço de uma maneira especial que o Senhor venha tocar, libera força, libera sabedoria,
Libera a sua unção agora, o seu poder sobre cada vida que está aqui. Peço que o Senhor venha liberar também habilidades novas e o poder de praticar a palavra. De que adianta a gente ouvir a sua palavra, ouvir revelações, ouvir os seus direcionamentos, se nós não colocarmos em prática. Então nos ajuda a praticar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa, tirar cada um aqui do lugar e colocar para avançar dentro do propósito que o Senhor tem para cada um. Pai, eu peço que o Senhor venha também trazer facilitações divinas. Não que os problemas vão diminuir, não. Mas eu peço que o Senhor venha dar uma capacidade tão grande e uma facilidade para que coisas complicadas sejam resolvidas facilmente através da sabedoria que o Senhor está nos dando. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Facilitações divinas. Não é que às vezes o desafio vai diminuir, não, mas Deus vai te dar forma sábia. Deus está nos dando formas sábias de resolver problemas difíceis. Deus está te dando formas sábias de resolver problemas difíceis. Você pode dizer amém? Gente, compartilha essa live com alguém. Compartilha essa live com alguém agora que Deus vai colocar no seu coração. Tá? Eu vi o Senhor dizendo aqui para alguém, ó, eu vi o Senhor dizendo, tá? Eu via alguém que tem uma autocobrança muito grande. E com essa palavra não é para te gerar peso nem condenação. Essa palavra é para você entender que é Deus que vai te ajudar. Então, o que já passou, passou. E é daqui para frente, sabe? É Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te fortalecer. Então não deixa nenhum peso vir nas suas costas não, nem sobre o seu pescoço. É daqui para frente que Deus vai te capacitar e vai dar tudo certo. Sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer coisas que precisa fazer. Tem pessoas que têm dificuldade de colocar em prática os princípios da sabedoria de Deus para prosperar, né? Ok? Mas o que eu descobri de Deus é que quando nós temos tanta limitação, mas se você amar ao Senhor, Ele vai fazer coisa difícil ficar fácil. Em que sentido? Ele vai te dar sabedoria. Não é que a coisa vai ficar fácil no olhar natural, não. Ele vai te dar uma sabedoria para resolver problemas difíceis. Às vezes ele te dá uma palavra assim, um entendimento, um sonho, uma visão. Ele te dá alguma coisa que resolve um problema difícil. Você está vendo? Deus está falando, é o tempo de ouvir e praticar. Mas a sabedoria vem do alto, se pedir, Ele te dá. E a força também vem de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está ouvindo? Gente, adquire o nosso livro. Adquire o nosso livro, aproveita. Nós recebemos mais algumas unidades aqui e eu creio que vai ser especial. Está sendo enviado para todo o Brasil com frete grátis. Só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. Tá? Eu quero agradecer vocês que têm ajudado de diversas formas aqui o canal. Compartilhando, curtindo, né? E várias formas que vocês têm apoiado. Que Deus continue abençoando você de uma maneira especial. Esse livro eu falo como vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Tá? Aqui, nós estamos aqui 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Nesses dias agora, ao meio-dia, amanhã a gente tem o último dia, né? O último dia ao meio-dia. A oração pelo milagre urgente. Primeiro dia eu falei sobre a multiplicação de Deus, como Deus multiplica na terra. Segundo dia eu falei, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E amanhã tem algo especial. E é o que vai fazer a diferença aí para você viver uma vida de milagres. Escreve aí, eu vou viver uma vida de milagres. Eu declaro agora o poder de Deus sobre você, Deus te fortalecendo, a sabedoria de Deus, orações respondidas, direcionamento de Deus sobre você, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.